Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Livro de Gênesis 2,15. Nós iremos ver hoje na Bíblia 3 tipos de morte que existe. Diz o seguinte, Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui Deus colocou Adão para cultivar e guardar o jardim. E Deus aqui deu uma ordem e, ao mesmo tempo, é uma advertência para Adão, que ele poderia comer de toda árvore do jardim livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa ele não poderia comer os frutos dela, porque se ele comesse os frutos dessa árvore, ele morreria. E nós sabemos que Adão, ele comeu, foi influenciado por Eva. Eva, por sua vez, ela tinha sido influenciada por Satanás, pelo diabo. E nós sabemos que fisicamente Adão e Eva não morreram fisicamente. Então aqui a morte que Deus ele estava falando para Adão não era morte física, mas era a morte espiritual. Então, o primeiro tipo de morte que nós estamos vendo aqui, estamos tratando, é a morte espiritual. E Adão, nós sabemos que ele e Eva, eles foram expulsos do jardim do Éden. Ou seja, a morte espiritual é o afastamento de Deus. É quando o ser humano, ele está longe de Deus. Então, fisicamente, a pessoa, ela pode estar viva, mas espiritualmente, essa pessoa, ela pode estar morta porque ela está distante de Deus. Deus é a vida, Jesus é a vida. E não tem como uma pessoa estar viva espiritualmente afastada de Deus. Então aqui, a primeira morte que nós vimos é a morte espiritual, que é o afastamento, a separação do ser humano para com Deus. E o que traz essa morte espiritual é o pecado, a iniquidade, assim como foi com Adão e Eva. Agora, nós iremos ver a segunda morte. Vai comigo no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Apocalipse 14, 13. Último livro da Bíblia. Diz o seguinte, Apocalipse, capítulo 14,
versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, o segundo tipo de morte que existe é a morte física. E todos nós, um dia, nós iríamos partir, nós iríamos morrer. Mas a questão não é a pessoa passar pela morte, mas a questão é a seguinte: como aqui nós lemos que bem-aventurados são aqueles que morrem no Senhor, e é o Senhor Jesus. Essa é a questão. Porque se a pessoa ela morre no Senhor Jesus, ou seja, ela se converteu, ela entregou a vida dela para o Senhor Jesus, então essa pessoa ela vai descansar, ela vai estar na glória, ela vai estar com Cristo. Agora o problema é quando a pessoa ela morre e ela não morre no Senhor Jesus, ou seja, ela não se converteu, ela não recebeu Jesus como Senhor, como Salvador, ela não morreu para o mundo. Então, é aí aonde está o problema. Quando a pessoa ela morre, mas não morre no Senhor, ela não morre convertida. E essa morte física, a segunda aqui que nós estamos falando, é a separação do corpo e da alma. Diz a palavra que o espírito torna Deus, mas a alma, ela vai tomar um rumo, um destino, e esse destino é o céu ou o inferno. Agora, vamos ver o terceiro tipo de morte que existe. Aí mesmo em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Diz o seguinte: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito
no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, o terceiro tipo de morte que existe é esse, a segunda morte, a condenação eterna, a separação eterna de Deus. E essa morte não tem jeito. O único jeito que tem é a morte espiritual, e isso enquanto a pessoa ela está viva fisicamente, porque aí a pessoa ela pode se arrepender, entregar a vida para Jesus, se converter. E se a pessoa ela se converter, ela entregar a vida para Cristo, ela vai se livrar dessa morte que nós vimos, que é a condenação, o lago de fogo e enxofre. E diz até mesmo a palavra que Jesus, ele nos deu vida estando nós mortos em nossos pecados e delitos. Então, a única morte que tem jeito é a morte espiritual. E lembrando isso, enquanto a pessoa ela está viva. Porque depois que a pessoa ela morre, não tem jeito. Ou a alma dela vai para o céu, ou a alma dela vai para o inferno aguardar o grande julgamento. Então, esses são os 3 tipos de morte que existe e que você ainda que não recebeu o Senhor Jesus como Salvador, como Senhor da sua vida, que você receba, para que assim você venha se livrar da condenação eterna. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço, paz.